escolas nos procurou interessados em administração pública. E esta é uma área extremamente concorrida em muitos países, como a França, os Estados Unidos. O Brasil também tem escolas de administração pública e há sempre uma dúvida do que nós podemos ou não podemos fazer. Infelizmente, nós tivemos um mau tempo, tanto em São Paulo quanto no Rio e aparentemente em outros estados. No entanto, a nossa audiência pública ela está sendo gravada em vídeo e áudio, né? E os relatores vão a posteriori utilizar esse material e também os comentários e sugestões dos senhores para elaborarmos as nossas diretrizes curriculares por este caso. Eu convido, e de fato eu gostaria que o ambiente fosse muito informal, porque de fato ele é informal, de fato estar aqui no Conselho não representa nada, que a gente seja bastante formal, com o objetivo de tirar o melhor proveito desse momento. Todos se sentam à mesa, porque uma mesa redonda. E só para poder organizar um pouco os trabalhos, eu chamo o professor João Luiz Becker, que é o representante de área na CAPES. Ele representa o presidente da CAPES, o professor Jorge Guimarães. Por favor, fique à vontade. Meu nome é Antônio Freitas, eu sou conselheiro do Conselho Nacional de Educação. Essa comissão é formada pelo conselheiro, ou pela conselheira Maria Beatriz Moreira Luz, que está aqui à nossa esquerda, que é talvez a maior reitora do mundo, porque ela ocupa todo o sul do Brasil, a Universidade dos Pampas. A comissão também faz parte do conselheiro Edson de Oliveira Nunes, que foi acidentado, mas está nos acompanhando via internet. O professor conselheiro Eljo Henrique Casas Trindade, que é o reitor da Universidade da América Latina, e o conselheiro Paulo Speller, que é reitor da Universidade da África, conselheiro da Câmara Superior. Também estaria nos honrando aqui o professor ministro Carlos Breza Pereira, não sei se ele teve a oportunidade de chegar, mas ele chegando, a mesa dele e a casa é toda dele. A professora Maria Rita, a professora Maria Isabel, da João Pinheiro. Temos aqui a professora Tânia Fischer, que é um ícone nosso também na administração. A professora Marta Fará, por favor. O professor Roberto Cardoso, pelo seu porte físico, eu tenho certeza que não está presente, apesar de estar com óculos, ele é bastante forte. O professor Fernando Abrúcio está chegando. Chegando, pode vir direto para o professor Mauro Croix, presidente da Angrade, por favor. E a professora Tânia Fischer, que ela é ao concurso e dirige diversos programas absolutamente relevantes para o país, eu pediria que a senhora estivesse aqui conosco. Mas, de fato, isso é uma mesa redonda, todos estão aqui, todos têm direito à palavra. E como todos têm direito à palavra, eu também vou dizer umas palavras enquanto as coisas se organizam. Pô, vamos sentando, todo mundo sentando.
As duas estão conversando, a presidente, Renato e a ex-presidente. Pode ficar aqui, pode sair quando desejar. Quando precisar. Nas laterais. Vamos sentar, por favor. Vamos sentar. Da casa do Conselho, ir ao Alto Solimões, ir às áreas metropolitanas e outros lugares, possamos estar sinalizando a natureza do mandato que recebemos e a nossa concepção de conselhos como fundamentais de representação e formulação, além do acompanhamento e da avaliação da educação. Presentes esses conselhos de educação no espaço nacional, e este Conselho Nacional de Educação tem este sentido que, no caso, é duplo. Ele atua como Conselho Nacional de Educação e um Conselho do Sistema Federal de Ensino. E, portanto, é responsável também por iniciativas de articulação com os conselhos e os sistemas estaduais e municipais de educação. O nosso mandato vem originariamente do princípio constitucional da gestão democrática dos sistemas de ensino e das instituições públicas de ensino. E nesse sentido, então, que quando estamos procurando imprimir uma nova força, um movimento de inflexão nos rumos da formação dos servidores públicos brasileiros, nós estamos muito contentes de poder, com esta audiência tão representativa, que nos honra sobremaneira com a atenção, nós queremos iniciar a discussão sobre a formação inicial, que é aquela que se faz em cursos de graduação, para a base do serviço público brasileiro. E que, portanto, como bem ilustrou, exemplificando o conselheiro Antônio Freitas, nós entendemos que estamos aqui abrigados nesta chamada inicial, que é o conceito de administração pública. Nós estamos aqui, de fato, para discutirmos diretrizes curriculares nacionais de uma área de conhecimento que não tem fronteiras nítidas e precisa ser muito permeável. E que se fundamenta, sim, nas ciências sociais. Não pode prescindir de fundamentos filosóficos. Não pode prescindir da cultura contemporânea nas mais variadas perspectivas disciplinares e todas aquelas que conseguirem superar os limites disciplinares. Que precisa ter uma base de cultura brasileira, de entender a educação básica que a precede, o espaço de trabalho que se configura no século XXI no serviço público federal, estadual e municipal, tanto nos órgãos diretamente executivos, como dos poderes legislativo e judiciário, e dentro dos órgãos do poder executivo, na maior amplitude possível de organizações que vão compor esses sistemas. Ou seja,
estamos pensando em formação de todos aqueles que vão estudar, praticar, avaliar e inovar a administração pública brasileira nos órgãos diretos da administração, nos órgãos da administração indiretas e estar compondo com a formação mais abrangente, com a formação de maior potencial na interlocução, é esta concepção que eu queria colocar à mesa. Por natureza, este graduado em gestão pública precisa ter fundamentos muito bons sobre sociedade e Estado. E capacidade de dialogar com os profissionais das diferentes áreas, formados nos outros tantos cursos de graduação, para se posicionar como um dos atores na formação do corpo de servidores públicos brasileiros. O professor Freitas mencionou da recente experiência que me envolve no cotidiano, que é o desafio de implantação de uma das mais novas universidades federais brasileiras, localizada de forma multicamp na fronteira do Brasil com a Argentina e o Uruguai. A expectativa e a necessidade, por exemplo, de uma região como esta, de formação inicial e de educação continuada dos servidores públicos, federais, estaduais e municipais, que habitam regiões como esta, ou estar em Brasília, né, por excelência, um lugar de concentração de servidores públicos, nos faz refletir sobre a amplitude, a flexibilidade, a diversidade que tem que ser contemplada também nos diferentes projetos de formação, percursos formativos, como eu prefiro conceber, para a área ampla de administração, gestão pública, como quer que venhamos a definir este campo, né? Às vezes, trocar o nome carro-chefe ajuda a tensionar simplesmente o estranhamento, né? Talvez nos faça refletir até sobre a oportunidade de chamarmos de administração pública ou de encontrarmos algum outro designativo que possa abrigar esta concepção. Bem, eu não vou me alongar nessa fala inicial, creio que consegui dizer do tamanho da nossa expectativa ao pautarmos esta discussão inicial. Me coloco como um dos canais para o desenvolvimento de estudos, diálogos, conversações e muitos mais debates, com a responsabilidade também de situar a necessidade de levarmos a representação das ideias que conseguirmos consensuar a um formato de diretrizes curriculares nacionais. E por isso quero chamar muito a atenção do próprio conceito, né, que felizmente ficou plasmado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, desde 1996, que informa a política curricular brasileira, ou seja, as normas brasileiras em matéria de currículos são tão somente e devem ser tão somente
da natureza de diretrizes curriculares nacionais. A autonomia das instituições e a importância de diálogo entre as diretrizes curriculares nacionais e o projeto institucional de cada instituição de educação superior tem que ser sempre lembrado. Outro aspecto que eu sempre considero importante é nós nos darmos conta de que os tipos de instituição de educação superior que vão oferecer cursos de graduação é cada vez mais diversificado, felizmente. No Brasil nós ainda temos uma restritiva tipologia de instituições de educação superior. Mas nesta área em particular nós vamos encontrar instituições públicas e privadas, universidades e centros universitários e faculdades ou institutos, mas também as escolas especializadas ligadas ao próprio serviço público, né, que também ficam governadas por diretrizes curriculares nacionais e têm sido interessantes laboratórios das inovações curriculares nessa área no nosso país. A outra dinâmica é pensarmos nas condições do trabalho acadêmico. Estou só fazendo assim, uma pequena pauta dos condicionantes que devemos pensar. Quer dizer, estaremos pensando em um curso de graduação que tenha em perspectiva a pós-graduação, seja lato sensu, seja mestrado e doutorado, sim, porque a área exige e valoriza, as carreiras do serviço público valorizam, então ela precisa ter essa perspectiva. Uma perspectiva de educação continuada, formal e não formal, então a responsabilidade dos próprios estudantes de graduação e da instituição de formá-los com essa noção de que o curso de graduação é apenas o primeiro passo e a formação inicial, e que a responsabilidade é sempre conjunta, né, do trabalhador e das instituições do mundo do trabalho em termos de educação continuada. E de que ensino, pesquisa e extensão são obrigação das universidades, mas não são exclusivos das universidades, e que se tornam recursos muito importantes para uma adequada formação acadêmica e profissional. Bom, fico por aqui e muito interessada em ouvi-los, precisando me antecipar e dizer que eu tenho uma outra audiência sobre um outro assunto, que eu sou da outra comissão, e em algum momento eu vou ter que me afastar, mas tudo está sendo gravado e também publicado ao vivo em tempo real. Muito obrigada. Obrigado, conselheira Maria Beatriz Mussi.